Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bem, a primeira leitura de hoje é um pedido de Deus interessante. Um povo rebelde, todo mundo contra a palavra de Deus, e Deus se dirige a uma pessoa que é dócil ao Espírito Santo. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Ouvidos para quem tem ouvidos, mas não ouvem, olhos e não veem. Prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. O que Deus está pedindo aqui? Que essa pessoa mostre para todo mundo que é rebelde que ela está se afastando da cidade, sendo exilado, porque não quer estar junto, ser cúmplice de tanto mal. Isso hoje é feito o tempo inteiro com as pessoas que se convertem. Elas são exilados. A Margarete e a Elisângela marcaram Anápolis e Firminópolis, largando, partindo para a Canção Nova. Esse legado fica, desde que elas sejam fiéis até a morte, porque também se elas perderem no caminho, o legado se perde. Mas se elas forem fiéis até a morte, essa saída marcou muita gente e marcará, e um falará, até que o grande testemunho servirá para salvar outras pessoas. Também o exílio das ideologias. Por exemplo, eu já citei aqui uma vez as mulheres neocatecumenais, do caminho neocatecumenal, eles têm a decisão de nunca usar método nenhum, nem natural. Tem filhos um atrás do outro. Não é o que a igreja preconiza, o controle, a pastoral, o planejamento familiar com a razão, com o método natural, é permitido pela igreja. Mas eles têm essa, que é uma coisa bonita. E quando você vai falar com as mães que têm 8, 10, 12 filhos, elas contam como que médicas que optaram pelo trabalho, pelo diploma, pelo dinheiro, frustradas, mal amadas, que não têm mais nada de alegria, sem perspectiva, não conseguiram constituir uma família, nem uma vocação profunda em Deus, elas contam como elas são humilhadas nos hospitais. Essas médicas chamam elas de porca, sua porca que não joga o menino de qualquer jeito. Como incomoda a presença de uma mãe com muitos filhos diante dessas pessoas que optaram por diplomas e dinheiro e que são totalmente frustradas. Isso também é um exílio de uma ideologia macabra em que diz que se você tiver títulos e dinheiro, você será feliz. E acabam frustradas, chega perto dos 40 anos, desesperadas, e congela óvulo, e sei lá o quê, e faz fertilização in vitro, e caça um jeito de tentar suprir aquilo que a mulher tem que seria a vocação ou ao celibato com Jesus, ou ao matrimônio, se doar em casa para o esposo, para os filhos. Morrem frustradas. O que essas mães de muitos filhos fazem? Nada. Só fizeram um exílio ideológico com a própria vida. Só a presença delas incomoda as médicas mal amadas. Tem dinheiro, carrão, mas não tem alegria. Totalmente frustradas. Frustradas. E muitas vezes são assim por estímulo dos pais. Ao invés dos pais educarem para serem santas, você tem que ter o seu emprego, ser independente de homem. E aí elas vão caindo nessa armadilha e vão decidindo coisas que não dão plenitude de vida. Então o exílio acontece a todo momento com as pessoas. Imagina o exílio de quem vai para o Carmelo, como foi recentemente os votos perpétuos da Bárbara, que hoje chama Maria... Esqueci o resto. Uma menina de família rica, morava no condomínio fechado. Ela decidiu no Carmelo, para sempre, entre aspas, presa. Nunca, repito, eu lembro da irmã Antônia Maria de Jesus no Carmelo de Cotia, em São Paulo, quando ela estava fazendo 68 anos de clausura. Por acaso eu estava ali.
num colóquio com ela, eu disse: irmã, 68 anos de clausura, de prisão, como que a senhora aguenta ficar presa aí dentro? A primeira reação dela foi muito estranha. Ela começou a rir e dava gargalhada. KKKKK. E ria, e ria. Naquela época eu não era nem seminarista ainda. À medida que ela foi parando de rir, ela disse: não, meu filho, eu sou livre, totalmente livre. Se alguém pode estar preso aqui, é você. Só isso. O exílio na frente de todo mundo, essa liberdade que todo mundo sonha, né? Que é não fazer o que quiser, ela mostra que a verdadeira liberdade é interior. Quando ela entrega isso nas mãos de Deus, como escrava realmente de Maria, Nossa Senhora do Carmelo, ela se torna cada vez mais livre interiormente. Depois do Evangelho, nós temos aí quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Aí Jesus conta essa passagem de um patrão que perdoa o empregado, depois um que estava devendo o empregado não perdoa. O que nós temos que ter noção é, nós já somos, desde o início, perdoados por Deus o tempo inteiro. Um pecado nosso, nós mesmos não conseguimos mais restabelecer a justiça. Não existe relação de justiça entre nós e Deus. Para ter justiça, tem que ter alteridade, pessoas diferentes, um débito rigoroso, isso nós temos com Deus, mas nós temos que ter a mesma dignidade. E nós temos a mesma dignidade de Deus? Não. Então, um pecado já seria suficiente para romper com Deus para sempre. E foi o que aconteceu no Antigo Testamento. Com o pecado original, houve uma ruptura da humanidade. Ninguém entrava no céu. Eles ficavam no limbo, mesmo os justos. O que foi necessário para restabelecer a justiça? Alguém que tivesse a mesma dignidade, assumiu a condição humana, mas com a natureza divina, e aí ele sim ofereceu o sacrifício dele em expiação aos pecados nossos. Então, desde o início, nós somos quem recebemos a graça do perdão, através do sacramento da confissão. Então, nós já somos gratuitamente perdoados. Por isso, nós não temos o direito de não perdoar. Padre, mas o que faz é comigo, me abusou de mim sexualmente, me violentou. Como que eu vou perdoar? Não há pecado que não se deve ser perdoado. Se você não tem condição, peça a graça do perdão na oração. Confesse, mostrando o desejo de perdoar. Reze, peça para outras pessoas rezarem pela sua cura. Mas você tem que lutar para perdoar. Deus, pelo menos, pede isso. E não vai ter desculpa na hora do juízo. Porque se você falar, eu não conseguia perdoar, Deus vai dizer, aqui, a graça que eu tinha na minha mão para te dar. Olha o dom do perdão que eu tenho. Por que você não foi atrás? Por que não buscou incessantemente esse dom do perdão? Não tem desculpa, porque tudo vem dele. A graça para amá-lo, a graça para perdoar. Então essa é a chave. E muitas vezes nós somos hipócritas quando nós não perdoamos os irmãos, mas somos o tempo inteiro perdoados na igreja. O sacramento da confissão está sempre aberto. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Não confiar na misericórdia de Deus. Ou não reconhecer o seu pecado. Não querer achar que o seu pecado está errado. Não querer mudar. Eu nunca sei cantar a música, né? Mas a síndrome de Gabriela. Como é que é a música? Eu nasci assim. Vou morrer assim, é? Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Ô, vontade de pedir para Deus para levar logo. É uma tranqueira no mundo uma pessoa assim. Eu, pelo contrário, eu hoje tenho que ser muito pior do que amanhã. Eu tenho que ser melhor daqui a um ano. Daqui 5 anos eu espero que ninguém nem reconheça quem eu sou. Que o Espírito Santo me mude
completamente, que tire meus defeitos, que mude, me dê mais autodomínio, temperança, prudência, justiça, fortaleza, mansidão. Quem sabe daqui a uns anos vocês vão ver um padre manso, meu amor, meus tchutchuquizinhos. Quem sabe? Vou morrer doce como mel. Eu quero melhorar. Vocês não querem melhorar? Eu quero que o Espírito Santo me molde, me faça um outro homem, a cada dia, diferente, melhor. Que esse homem de hoje morra para nascer um outro pelo Espírito. Essa é a pessoa que está sempre em crescimento. Senhor, me mude, me mate, seja tudo em mim. Agora, esse de eu nasci assim e vou morrer assim, não tem muita solução. Assim como pessoas que têm dupla vida. Pode ser até padre, prega uma coisa e vive outra vida à noite. Essas pessoas também não têm solução. Se você não tiver unidade de vida, pode até cair alguma coisa alguma vez à noite, mas depois tem que confessar ser a mesma pessoa, uma dupla vida de casamento, vem para cá, é até ministro, e depois tem adultério escondido. Como é que uma pessoa de dupla vida tem solução? Se você não tiver unidade de vida, não tem como perdoar. Você tem que vir aqui e falar, eu traí minha esposa, meu esposo, receber o sacramento da confissão, do perdão. Então são coisas que não têm solução. Dupla vida, síndrome de Gabriela, e não confiar na misericórdia, o desespero, perder a esperança. Então que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais à humildade de reconhecer que precisamos da graça para perdoar e lutemos para isso. E para servir de exemplo na primeira leitura, quando nós vimos os exilados deste mundo contra o pecado, as ideologias que dão a vida para Deus, ao invés de ficar irritados, nervosos, que nós olhemos para os seus exemplos e peçamos a Deus que faça o mesmo conosco. E para nos ajudar mais fortemente, temos aí Maria, com o rosário, a adoração, São José, o cerco de Jericó e tudo mais. Que Nossa Senhora nos ajude. Amém.